As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os compreenderdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração que do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedida hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos guarde e fortalece a vida da tua igreja, ó Pai, com instrução, com entendimento da tua palavra. Abençoe a vida, ó Pai, de todos que aqui estão, daqueles que não puderam vir. Rogamos pelos enfermos da nossa igreja, pessoas que passaram por cirurgia, pessoas que provavelmente passarão por cirurgia. Pedimos, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida dos teus servos e servas e possa, Senhor, curar para a glória do teu santo nome. Rogamos também, ó Pai, por este ano, por todas as atividades, por cada momento, ó Pai, já programado na nossa agenda, e que essa igreja, ó Pai, cresça em entendimento da tua palavra, cresça, ó Pai, em amor uns para com os outros, e cresça, ó Deus, no serviço para a glória do teu santo nome. Nós rogamos estas bênçãos e pedimos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou começar. Ok, começo com esse filme. E pergunto a vocês, quem já assistiu? Dunkirk. Alguém já assistiu? Não? Dunkirk conta uma história real de mais de 400 mil soldados ingleses que estavam nessa praia da França e ficaram encurralados pelo exército inimigo e não tinha uma escapatória. Na Inglaterra não tinha um contingente de navios que estavam em outros lugares se defendendo e eles não tinham como escapar dessa situação. Não havia solução. O Churchill, que era o ministro da época, ficou desesperado. Ele achou que se ele conseguiria salvar alguns soldados, seria em torno aí de uns 40 mil soldados, e tinham 400 mil lá. Então Churchill teve uma ideia. Ele manteve contato com algumas pessoas que conversaram com outras pessoas e que foram conversando com outras pessoas, e quando menos espera,
Vocês já percebem pela geografia que a França está perto da Inglaterra, não é? A gente sabe isso tristemente agora com uma notícia que foi aquele jogador argentino que pegou um voo, né, da Europa para a Inglaterra e para as Ilhas Britânicas e até agora está sumido, né? Acho que está sumido até agora, né? Está sumido até agora. Desapareceu, então, negócio triste. Então, esse caminho é curto de uma certa forma. Existe até um túnel agora, né, de um lado para o outro. Então, alguns destes que estavam sabendo dessa história resolveram ajudar. Eles mesmos pegaram seus barcos, atravessaram da Inglaterra até esta praia da França para tentar resgatar os soldados britânicos. E foi um sucesso o que eles fizeram. Homens que saíram com os seus pequenos barcos para resgatar soldados. Então esse filme, se você puder assistir, é um filme muito interessante que conta sobre três perspectivas. A perspectiva de um senhor que sai com o seu barco e o seu filho para resgatar soldados, né? Então é esse barco aqui, ó. Esse barco, então essa é uma das cenas do filme. Fala sobre a perspectiva de pilotos que estão sobrevoando para tentar proteger os soldados que estão na praia, e fala sobre a perspectiva dos soldados que estão lá também na praia, tendo o risco de serem bombardeados e morrerem todos por causa dessa situação. 45 mil era a perspectiva do Churchill. 340 mil homens foram salvos no local. Tinham 400 mil. Não morreu muita gente, é claro, mas para o que estava sendo esperado foi um sucesso. Mas esse sucesso não foi porque outros soldados resolveram ajudar, porque eles não estavam lá para ajudar. Quem ajudou? Aqueles que se sentiam patriotas, aqueles que se sentiam ameaçados, aqueles que viram a necessidade de ajudar. E eles foram para lá com seus barcos enfrentar os riscos principalmente da navegação, e depois os riscos de serem atingidos por alguma bomba desses inimigos. Com esse exemplo, eu quero trazer para vocês a noção de serviço. Serviço. Por que essas pessoas pegaram seus barcos e saíram de um lado para o outro atrás desses soldados? Porque eles sentiam que do outro lado, ali daquele outro lado, havia um grupo de irmãos. E é muito interessante porque os soldados, eles se veem assim humilhados porque eles estão perdendo a guerra, mas eles são muito bem recebidos por esses que estão ajudando, e depois quando eles chegam nas Ilhas Britânicas. Se você assistiu o filme do Churchill, esse último agora, tem uma ligação. Lá numa das cenas do filme, que ele está desesperado pedindo ajuda, inclusive para os Estados Unidos, para que possa salvar esses soldados. E quem salva esses soldados é a própria população, que se sente na obrigação de pegar os seus barquinhos e ir para o outro lado. Essa é uma ideia de serviço, essa é uma visão de serviço, e é nesse exemplo que eu quero que você entenda basicamente aqui três coisas: comunidade, ação e um planejamento. Planejamento, a comunidade e a ação, não tem a ordem, mas são três coisas importantes que a gente também pode colocar para o ambiente da igreja. Tá bom? Dica inicial, introdução, lembre-se do filme Dunkirk. Tá bom? Dunkirk. Aí você vai entender. Aqui está a capa também pequenininha, mas essa é a capa. Acho que agora não tem nem mais capa, né? Agora já não existem nem mais capa, né? A gente não tem mais... quer ver? Vou falar. Blockbuster. Aí, ó. Tá vendo? Ah, começa a aparecer as pessoas. Acho que tem... Marcela, você sabe o que é um blockbuster? Uma blockbuster? Tá vendo? E faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. As pessoas não sabem mais o que é uma blockbuster, que era uma loja que você depois pegava a fita, e aí você, que era fita, você lembra? Jogava naquele compartimento, e você poderia fazer aquilo à noite, né? E não tinha problema de multa depois. Olha aí, tá vendo? Agora não temos mais isso. Dá saudade? Dá saudade? Ok. Nossa posição.
somos apenas servos nesta grande obra do Senhor. A visão de servo não contradiz a grandeza, porque servir ao Senhor é maior privilégio do que podemos desfrutar em nossas vidas. A palavra servo vem do termo grego, dolon, que significa aí escravo, homem de condição servil ou criado. Então, se você fala assim, eu sou um servo do Senhor, tem pessoas que falam assim, eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor. Quando essa pessoa está dizendo isso, ela está dizendo assim, eu sou um criado de Deus, eu estou ajudando na obra dele, eu estou servindo a ele, estou servindo na sua obra, né? Aqui tem uma chamadinha, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês acham que esse versículo bate com a introdução que eu trouxe? Por quê? Por quê? Por que você acha que bate com a introdução que eu trouxe? Muito bom. Ninguém considere que seja propriamente seu. Tá bom? Então isso aqui tem tudo a ver com essa ideia de serviço. Mas cada qual também para o que é dos outros. Então a ideia de serviço não tem jeito. Você tem que pensar no outro. Você vai ter que pensar no outro. Ok? Se colocar no lugar do outro, né? Muito bom. Muito bom. Essa é uma ideia maravilhosa em termos de serviço. Se colocar no lugar do outro, né? No cristianismo a gente vê isso de forma muito clara, né? Na 1 de Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui vai uma coisa boa para os diáconos. A palavra servir aqui é diaconel. E o que significa isso? Ministrar, auxiliar, servir como provedor de determinada necessidade. Servir como provedor de determinada necessidade. Isso significa ministrar ao Senhor em favor de outros. Ao favor de outros. Nesse momento a gente está vendo isso acontecer, né? Lá fora tem pessoas trabalhando para que nós estejamos aqui. Pessoas já trabalharam para que nós estivéssemos aqui. O Ricardo está nos ajudando aqui na projeção. Então tudo isso é um processo, e assim acontece com tudo na nossa vida e na vida eclesiástica, né? Tem sempre que ter essa ideia de serviço. E o livro de Neemias é algo maravilhoso, porque vocês vão perceber no decorrer de todos os outros capítulos que a ideia de serviço está assim bem clara na mente de todos eles. E é por isso que em menos de 60 dias eles constroem uma grande muralha que poderia passar carros por cima. Veja bem, carros, não carros de hoje, né? Carroças, né? E uma muralha gigantesca, um negócio assim fora do comum. E eles fizeram isso com grande sincronismo, um grande trabalho, porque eles entenderam bem o serviço, a importância do serviço. Então isso é um detalhe importante. Só que temos que ter um cuidado. Todos que servem, e quando nós falamos de igreja, é muito perigoso, porque pode acontecer isso aqui, Efésios 6, de 6 a 7. Olha só o que diz isso. Isso eu vou pedir para que todos nós leiamos juntos, porque o grande problema de serviço é que geralmente quando nós servimos, criamos aquela perspectiva da parábola. Se lembra do Senhor da parábola? Que ele vai chamando um às 9, o outro ao meio-dia e o outro às 3 horas, e aí ele vai pagar. E quando ele vai pagar, aqueles que começaram antes falam: peraí, mas nós vamos receber a mesma coisa desses que começaram bem depois de nós? E o Senhor vai dizer: e daí? Eu chamei vocês para trabalhar, então você não deveria fazer nada mais, nada menos do que trabalhar. Você só tem que trabalhar. Olha só, vamos ler aqui, Efésios 6, de 6 a 7. Se você não quiser ler aí, quiser ler na sua Bíblia, Efésios 6, de 6 a 7. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens.
Aqui está o espírito do serviço cristão. O espírito do serviço cristão é que você nunca faz e nunca deverá fazer algo para as pessoas. Porque se você começar a fazer coisas para as pessoas, no sentido de tentar receber alguma coisa dessas pessoas, você está perdendo de vista o que é o cristianismo. O cristianismo não tem como prerrogativa receber tapinha nas costas, elogios e alguém te dizendo maravilhoso. Mas o cristianismo tem como prerrogativa você ficar feliz por estar servindo a Deus. Essa é a prerrogativa. Eu estou feliz com o que eu fiz. Por quê? Porque eu servi a Deus. Essa é a grande alegria, né? Isso em tudo. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, você deve fazer com alegria como para o Senhor, para a glória do Senhor. Então esse é um detalhe que a gente não pode esquecer em termos de serviço, tá bom? Então olha só, 3 coisinhas que a gente já aprendeu nessa primeira parte, né? A posição de servo é uma posição de alguém que é um criado, né? Então é uma posição humilde. A posição de servo implica em distribuir coisas. Você tem que distribuir coisas, né? Então você tem que ter algo para distribuir. E a terceira coisa que nós aprendemos quando nós falamos de serviço é que isso de maneira alguma deve ser feita, esse serviço, aliás, deve ser feito como se fosse um motivo de alcançar um status, de alcançar um mérito de alguém que está do teu lado, receber algum tapinha nas costas que eu estou falando, tá bom? Então são essas 3 coisas. Então na comunhão, a primeira lição que eu quero passar para vocês, na comunhão encontramos as necessidades. E esse é o problema que a gente fala dos desigrejados. Desigrejados são pessoas que vivem assistindo vídeos no YouTube, frequentam um culto uma vez, depois no outro mês frequentam outro culto no outro lugar, sem ter um envolvimento com a igreja. Ele não está preocupado com nenhum envolvimento, que seria o envolvimento de viver a vida da igreja. Ele não está muito preocupado com isso. Ele gosta de ir até, talvez, uma cantata, ouvir uma boa música. Ele gosta, talvez, de ouvir um pregador que ele gosta muito. Mas ele não quer ter nenhum envolvimento com a igreja, porque envolvimentos com a igreja é chato. As pessoas cobram você, você tem que ter uma agenda para a igreja, enquanto você quer ter uma agenda livre. É tanta coisa, é muita coisa. E outra, sempre tem uma decepção, alguém magoa alguém entristece alguém fica com raiva de alguém, que é o típico que acontece numa reunião de condomínio. Não é verdade? Na reunião de condomínio acontece essas coisas. Muitas vezes acontece essa coisa. Até na sociedade de amigos de bairros, né? Sempre acontece uma coisinha aqui, assim, acolá. Então, o que a gente percebe aqui? Uma das coisas que a gente vê no aspecto de congregar é que surgem necessidades. E que necessidades são essas? A gente vê isso no texto de Neemias, nos versos de 2 a 3. O Anani, que é o irmão de Neemias, vai dizer o seguinte: olha, os que estão lá em Judá, eles passam por grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Se lembra que eu falei para vocês a respeito dos muros? O que significa os muros derribados mesmo, pessoal? Quem se lembra? Faz tempo já, né? O que significa os muros derribados? Foi invadido na cidade? A economia da cidade não funciona. Não funciona. Porque essa cidade pode ser invadida a qualquer momento. Você não tem tranquilidade. Você pode acumular grãos. Vem um exército inimigo e rouba todo o seu grão. Então a economia está sempre fragilizada. Ter muros na cidade era proteger a economia. Outra coisa que tinha nos muros também, quem se lembra? Que tinha nos muros? Portas. Por que essas portas eram importantes? Oi? Segurança. Não era segurança, tão somente. Mas era questão jurídica. Era nas portas que aconteciam boa parte da solução dos problemas jurídicos. Então a cidade estava desfragmentada, ela estava fragilizada na questão jurídica e na questão econômica. Ninguém respeitava essa cidade, ninguém respeitava esse povo. E por isso que eles estão passando por miséria, que é uma miséria no sentido econômico, mas é uma miséria no sentido espiritual também, porque
ninguém ali já está mais tão preocupado com o temor a Deus. Então eles estão passando por grandes dificuldades. E é nessas grandes dificuldades e problemas que a parte do serviço entra. Por quê? Na comunhão encontramos as necessidades. Vamos imaginar aqui todos nós. Quem aqui já não passou por momentos difíceis na vida? Ou talvez até esteja passando. Não é verdade? Quem aqui talvez não encontrou uma situação no qual amanhã eu não sei nem como eu vou fazer para comprar mistura? Sabe o termo mistura? Já ouviu falar do termo mistura? Não sei se vocês sabem o que é o termo mistura. As crianças acho que nem sabem o que é isso, né? Eu não tenho dinheiro nem para comprar mistura. Então como é que faz uma situação como essa? Né? Deixa eu dizer, recentemente alguém do nosso meio precisou de ajuda e foi um grupo lá de senhoras ajudar a lavar roupa, ajudar a limpar a casa, porque essa senhora não estava com condições de arrumar a casa, pela saúde dela. É em comunidade que a gente se depara com as necessidades. Isso em âmbito local, em âmbito da nossa região, e em âmbito nacional, né? Em âmbito nacional. É só vocês perceberem, eu cheguei aqui, a Mônica me deu a boa notícia que tem mais de quantas caixas? 60 caixas de coisas para a Missão Caiuá. Olha aí já, Luiz, 60 caixas. Por que a gente fez esse trabalho de reunir 60 caixas de coisas, de muitas coisas ligadas à roupa e tantas outras coisas? Porque é uma necessidade. E ela está lá, do outro lado do Brasil. Nós estamos aqui de um lado, do outro lado do Brasil. Então, na comunhão encontramos a necessidade. E aqui a gente vê a necessidade desse povo. Os muros estão derribados, as portas estão assoladas. Então, assim a gente vê a necessidade desse povo. O que é preciso? Alguém arregaçar as mangas e entrar em serviço. Tá bom? Esse é o processo que a gente está vendo naturalmente aqui. Tá? Então, grande miséria e desprezo. Miséria, entenda o seguinte: a dificuldade que é ser um povo sem os muros. E desprezo, porque ninguém leva a sério esse povo com os muros assolados. Não tem como levar a sério, tá bom? Bom, na comunhão então, precisamos neemizar os crentes. Gostou desse termo? Sim. Gostou? Neemizar, tá bom? Porque poderia ser um verbo. Neemizar, eu neemizo, vós, eu neemizo, tu neemizas, ele neemiza, nós neemizamos, vós neemizais e eles neemizam. Tá? Eles realizaram também. Também daria. Né? Mas olha por quê? O significado do nome Neemias é confortador. De onde vem o mesmo verbo confortar. Então o que é o neemizador? É alguém que conforta. Conforta. Imagine você estar na sua casa passando necessidade, chega alguém lá e entrega uma série de coisas que vai fazer com que você passe 6 meses sem necessidade. Você fala, essa pessoa, a presença dela aqui me confortou. A presença dela aqui me trouxe conforto. Nesse caso significa que Deus tem dado conforto. É mais sério ainda, né? Então levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, diz Gálatas 6:2. Tá bom? E eu quero dizer para vocês aqui que cada um de nós está numa batalha. As crianças talvez não saibam tanto, talvez já saibam, mas todos nós estamos numa batalha. É uma batalha terrível nesse mundo. Esse mundo não é um lugar legal. E se nós não entendemos a importância de sermos uma grande comunidade pronta a enfrentar as dificuldades desse mundo em comunhão, que é o que vocês já viram no outro estudo, nós não vamos sobreviver. Nós precisamos estar juntos para sobreviver. E é isso que diz o texto de Hebreus, que os crentes deveriam estar unidos e não fragmentados, assim, cada um por um lado. Os crentes deveriam estar unidos e se ajudando, que é o que nós vamos ver com Neemias, tá bom? Neemias vai. Então vamos pegar as 3 coisas. Primeiro? Segundo? Terceiro? Porque uma coisa é você se interessar, mas não está nem aí com aquilo. Não te incomoda em nada, não afetou em nada. Não incomoda. Nesse caso incomodou. E aí no terceiro ponto, não adianta tão somente se incomodar. Eu estou tão incomodado com isso. Você tem que agir.
São essas 3 liçõezinhas que eu quero que você entenda sobre o serviço. Tá bom? Dá para entender? Pegaram todo mundo? Quem pegou de sim? Sim. Ixi. Vamos lá, vamos continuar. Tá bom? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Neemias age. E ele pega 2 coisas que são interessantes. Ele busca o céu e busca a terra. Tá bom? Então comece buscando o céu. Quando você se incomodar e vai querer agir, faça a primeira coisa. Busque o céu. O que é buscar o céu? Ore. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Senhor. Ele pede para ir para lá para ajudar na reconstrução dos muros. Tá bom? Então, qual é a primeira forma de ação do crente? A primeira forma de ação do crente é a oração. Oração. Quando a gente pede para você orar, a gente está pedindo muita coisa. Segunda coisa, busca a terra. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Ele está dizendo, Senhor, que eu possa ter facilidades para chegar nesse homem e fazer o que eu quero tanto fazer. O que ele quer tanto fazer? Está aqui uma foto do que ele queria tanto fazer. Foi tirada lá na época, né? Então, ele queria reconstruir os muros. Seria muito importante reconstruir os muros. Ele quer agir, mas para agir, ele sabe que ele não vai ter condições por ele mesmo. Então, o que ele faz? Busca a Deus. E ele já tem a ideia de buscar quem pode ajudar. Quem pode ajudar? Artaxerxes, que é o terrível rei, que se você chegar lá sem ser chamado, morre. Só que ele tinha acesso. Então, aqui entra aquilo que aconteceu com Esther. Por que eu estou aqui? Tem alguma coisa aí. Aí ele se sente convocado para agir. Isso é legal demais, né? Vamos lá. Ele dê mercê perante esse homem. Esse é buscar a terra. Tá bom? Vamos lembrar das 3 lições do Neemias? Primeira coisa? Segunda? Terceira? Age. Essa é a metodologia do serviço. Tá bom? Metodologia do serviço é que você está interessado. Se você não está interessado, você nem vai querer saber o que está acontecendo. Vamos pegar aqui um trabalho da UPH. Ó, o PH vai fazer um trabalho consolo para os que choram. Não estou nem aí com isso. Estou nem aí com isso. Se perguntar para mim o que é consolo para os que choram, eu vou dizer, o que é isso? O que é isso? Mas aí eu posso me incomodar com isso. O que é consolo para os que choram? Aí você fala assim, consolo para os que choram é um trabalho que acontece no dia de finados, onde os crentes levam a informação bíblica, evangelizam essas pessoas que estão chorando mortos ali, né? E aí vem a questão da ação. O que essa pessoa fala? Nesse dia eu tenho que bolar alguma coisa para não... Então não é ação. Nesse dia eu acho que eu vou... Não, nesse dia... Isso não é ação, não é... Incomodou, mas não tem mais do que isso. E é assim que funciona com tantas coisas na igreja. Por exemplo, um trabalho de casais acontecer, alguém muito antes está pensando num monte de coisa que pode fazer para a coisa acontecer. E se não forem eles, não vai ter nada. Asaf, né? Esse trabalho que eu falei agora de uma irmã que estava impossibilitada de fazer trabalhos em casa. Se não fosse algumas irmãs chegando e falando assim, olha, a gente está sabendo de tal coisa lá. Então, houve aí o quê? Primeiro ponto. E o que está acontecendo? Essa irmã está assim, incomodou. O que a gente vai fazer? Você vai lavar a louça, eu vou e faço tal coisa. Então, isso. Nossa comunhão implica então ação. Não adianta apenas conhecer o problema. Conhecimento sem ação não basta. Então, o nosso conhecimento bíblico e teológico não basta, se não quisermos praticar o que aprendemos. Aqui eu posso falar de Paulo, posso falar de Tiago, todos eles. Então, amando e servindo uns aos outros é o ponto que faz a distinção. Aí eu preciso que você vá para Atos 2,42. Alguém lê para mim, bem alto, por favor. Atos 2,42. Atos 2,42.
Atos 2:42. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode ir um pouquinho mais. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singelavam de coração. Sim, singeleza de coração. Louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui está. A nossa comunhão implica essa ação e a gente vê isso no início, né? Essa é a nossa base. Essa é a igreja. Em Neemias não deixa de ser a igreja primitiva. Não deixa. É uma igreja que está reiniciando. É o mesmo a igreja povo. primitiva. Sim, o mesmo povo. De uma certa forma, é o mesmo povo. Agora, o que eu acho interessante é a gente ver um texto como esse, da primeira igreja mesmo, como nós temos, de entender que tinham tudo em comum. A expressão viviam juntos, partiam pão de casa em casa. À medida que alguém tinha necessidade, alguém ajudava alguém. Né? Sim. Pastor, esse partir do pão referia à ceia, né? Podemos dizer que seria a ceia. Seria um mandamento para a gente fazer isso dentro da nossa casa também? Partir do pão, a ceia? Não, lembre-se que aí é o início de tudo. Não há nem ainda, se você perceber, eles usam até o templo ainda como lugar para congregar. À medida que a igreja cresce e se desenvolve, você vai ver uma igreja se organizando assim, né, com esses moldes que a gente tem. A igreja seguiu os moldes das sinagogas, onde eles faziam isso nas sinagogas, onde eles tinham momentos de comunhão na sinagoga. Isso vai acontecer e vai se fortalecer, porque a igreja não era para ficar em Jerusalém, a igreja é para estar em todos os lugares. Aqui está fácil, porque tem um templo perto, mas o templo será destruído. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que ele seria destruído. No ano 70 ele realmente é destruído. Então a ideia é que algumas casas passam a ser igrejas, e por isso se distribuía o pão lá, porque era nas casas mesmo que isso acontecia, né? Então só podemos ter Santa Ceia desde que tenha um ambiente litúrgico com muitos crentes. Isso pode acontecer. Então deixa eu só dizer como isso acontece hoje aqui na nossa igreja. Geralmente quando tem uma pessoa que está enferma, ela não pode vir à igreja, nós vamos até a casa dela, mas levamos uma gama de crentes, um contexto de crentes para fazer isso lá. Então a gente passa a partir o pão nessa casa, porque tem uma impossibilidade, a gente faz isso. Está aqui presbíteros que já estiveram tantas vezes distribuindo ceia nas casas. Então por quê? Porque esse é um caso, né, diferente. Agora, se tivéssemos uma congregação iniciando, ia lá na casa do fulano de tal, não haveria problema nenhum em termos a Santa Ceia. Pastor, e quando eu também fico me imaginando, partir pão de casa em casa, quando eles fazem uma reunião, no fim da reunião é igual que nós fazemos. A gente faz um lanche, um café, um lanche para confraternização. Não, tinha isso também, era uma festa, uma coinonia, tinha muito disso também, né? Tanto que quase criou um problema depois, porque misturaram o partir do pão com estas festas. Paulo reclama disso e Paulo faz um bloqueio. Judas também reclama disso e faz um bloqueio, porque algumas pessoas estavam usando esse momento da comunhão, do pão, para se transformar numa grande festa, inclusive com bebida. Então há uma recriminação. Por isso que Paulo vai dizer, o que vocês estão tomando não é Santa Ceia. Então é um grande perigo, né? Muitas vezes temos aí. Bom, caminhando aí. Mas o que era pior nisso tudo, tá bom? O que era pior nisso tudo é o nome de Deus que estava sendo afetado. O pior disso tudo não era a cidade em frangalhos, não era aquela situação triste. O pior de tudo é que aquele era o povo de Deus. E quem passava por perto falava, isso aí não é o povo de Yahvé? Olha como eles estão. E é isso a gente vê em Neemias. Neemias está preocupado com isso, né? Olha só, alguns dos versículos.
Estejam, pois, atentos, na oração dele ele faz isso, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha o que ele está dizendo. Senhor, nós pecamos. Ele não está se colocando como vítima. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós somos os culpados. Aí a gente vê ele dizendo: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Ele está dizendo: olha, o grande problema é que nós desonramos a ti, nós não fizemos aquilo que deveria fazer, que é andar nos teus mandamentos. Os Estados Unidos essa semana passada, autorizou o aborto para mulheres com até 9 meses de gravidez em Nova York. Até 9 meses de gravidez. Isso é um trágico, isso é ir contra os mandamentos de Deus, isso é uma coisa humilhante à lei do Senhor, é desonrar a Deus, e isso pode trazer graves consequências espirituais, nós estamos falando, e ao mesmo tempo na vida dessas pessoas, né? Como tratar o aborto como se fosse uma moeda, como se fosse uma ideologia. Nós estamos falando de vidas, né? Diz mais aqui, lembra da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei de entre os povos. E era o que estava acontecendo. Agora olha o que diz, né, o verso de número 9, leamos juntos: mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu. Essa é a coisa mais séria. Então, quando nós não vivemos em serviço, estamos desonrando o nome do nosso Deus. Nós somos esse povo aí de Atos 2,42. Isso é terrível. Então, nossa grande obra se dá com pequenas coisas, tá bom? Nossa grande obra se dá com pequenas coisas. Um crente sabe que está envolvido em algo maior, né? Primeiro deixa eu pegar isso aqui pelo tempo, vamos lá. Que são aí pequenas coisas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um muro, é uma coisa bem simples, um tijolinho ali, um tijolinho acolá, né? Uma coisinha bem simples. Mas diz que certa vez uma pessoa estava vendo uma construção e a pessoa passava com um carrinho e ele perguntava: o que você está fazendo? Estou levando essas pedras para aquele lugar. Tá. Aí passava o outro com entulhos: o que você está fazendo? Eu estou levando entulho para aquele lugar. Aí passou outro com uns tijolos: o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma bela igreja nesse lugar. Deu para entender a ilustração? Deu? O outro não sabia o que estava fazendo, só sabia mandar. Porque a gente olha assim: o que você faz no reino? Vamos pegar na igreja. Quando tem uma atividade, eu levo um bolinho lá. Isso, você está ajudando a construir uma igreja. Quando tem uma atividade, você dá a sua aula de escola dominical. Sua aula que você se esforçou, trabalhou duro, deu a aulinha lá da escola dominical. Talvez ninguém viu o esforço que você teve para dar essa aula. Ótimo, você está construindo uma grande igreja. É isso que eu queria mostrar aqui com esse exemplo do muro, né? Geralmente a gente pensa que para ser alguma coisa na igreja você tem que fazer algo big, algo muito grande. E o hino que a gente cantou não diz isso, né, Isabel? O que o hino diz? Não, sobre esse ponto. Não, sobre esse ponto. Aqui. Isso! Mesmo sendo humilde, sendo para Deus, ele é contemplado lá nos altos céus. A gente não cantou esse hino só para cantar, não, gente. A gente cantou esse hino para contextualizar. É isso que você faz. Alguém está trabalhando aqui na UPA
e talvez pintou um cartaz, é a pedrinha no templo, da grande construção. Alguém aqui vamos lá, um violino numa orquestra, só tem um violino, é o trabalho feito por Deus, é aquele trabalho para construir uma grande igreja. É que nós não temos a noção histórica. Também. Eu tenho uma noção histórica. Porque eu tive a graça de ficar aqui durante 64 anos. A gente não tem, geralmente. Exatamente. Tem essa visão. Seus avós, o pai do Paulo Lali, todo mundo que você pega, eu lembro quando fala dos biscoitos que a mãe do Paulo fazia para receber as pessoas no domingo à tarde. É isso aí mesmo. Mas não é só o Lali, não. Outras pessoas que não estão amoladas e que desconhecemos, trabalharam muito também. Os anônimos, né? Bom, estamos no final, gente, aguenta aí. Um crente sabe que está envolvido em algo maior, tá bom? Um crente sabe disso. Ele sabe que está envolvido em algo maior. Uma visita representa muito mais do que simplesmente uma visita. Um aconselhamento representa muito mais do que um aconselhamento. É algo muito maior. Uma evangelização é muito mais do que uma evangelização. Nós sabemos que estamos diante de algo muito maior, que é a glória do nosso Deus, o reino do nosso Deus. Então, veja que Neemias era um alto funcionário, um dos mais importantes do reinado daquela época. E ele não faz caso disso, porque ele sabia que estava envolvido em algo maior. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Olha só o que ele diz aqui, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no... Alguém vai dizer, Neemias, você poderia estar lá como um dos mais importantes homens de Artaxerxes, você vai largar tudo para ir para aquele outro lugar, onde tudo está destruído. Por que você vai fazer isso? Porque era muito mais importante fazer aquilo. E Deus deu a oportunidade de fazer aquilo e colocou no coração dele que ele deveria fazer isso. Então, quando eu ouço uma irmã falando assim, pastor, acho que agora eu vou cantar no coral. Eu estou sentindo desejo de cantar no coral, eu vou cantar no coral. Alguém da UPA fala assim, o meu conselheiro, minha conselheira, eu estou arranhando aqui no violão, eu quero tocar, né? Eu quero, né, bater, eu quero fazer alguma coisa. Esse despertamento, essa alegria por fazer alguma coisa, por exemplo, esse negócio aqui não veio por nada. Alguém chegou aqui e falou, vamos fazer para ficar melhor. Porque senão eu estaria aqui. Você lembra aquelas vezes que a Bíblia caía para lá? Hoje não, olha que lugar maravilhoso que a gente tem aqui para usar. Não é? A mesa da Santa Ceia. Neemias tinha um plano na cabeça. Tinha. Ele quis odiar a cidade doida e tal. Exatamente. Fazer o que ele ia fazer. Exatamente. Ele já estava com tudo, ele sabia que ele estava diante de uma grande obra. Eu vou terminando aqui com essa palavra do Tiberius Rata, que faz um comentário sobre Neemias, e aqui eu quero entrar no auge do que eu chamaria assim, de entender Neemias, que eu quero que você já uma dica aqui para o auge de entender Esther também, tá bom? Quem está estudando Esther comigo nos domingos, aqui nós temos o auge, a teologia da coisa. Então, veja esse comentário. A atitude e a ação de Neemias nos fazem lembrar de Deus, de Jesus Cristo, que viu a nossa necessidade de um Salvador, deixou a glória do céu e veio ao encontro das nossas mais profundas necessidades, ou da nossa mais profunda necessidade, morrendo em uma cruz romana para nos dar o perdão dos pecados e a vida eterna. Neemias pode então servir como uma prefiguração de Jesus, um dedo apontado para a obra de salvação realizada por Cristo em favor da humanidade. Aqui está o significado da coisa. Eu acho que o Tiberius resumiu tudo para a gente. Tá bom? Você quer entender por que a gente está estudando Neemias? Porque ele é um tipo de Cristo. Você quer entender por que a gente está estudando Esther? Porque Esther é um tipo de Cristo. Tá? Olha só como isso pode ser visto. Veja só. Moisés largou a pompa de ser filho da filha de Faraó
para viver para os judeus. E seria o faraó, né? Futuro. Davi, né? Davi, diferente de Saul, Davi ele não quer ser rei, e ele passa a ser rei. Mas por que ele passa a ser rei? Por amor ao seu povo, por amor ao seu Deus. Esther, o que Esther é? Esther é uma medianeira diante daquele rei e diante do problema que o povo estava vivendo. Neemias é também alguém que larga a sua glória, sua pompa, para servir os outros. Moisés serve, Davi serve, Esther serve, assim deveria ser conosco. Aqui é a minha lógica com esses 3 ícones aqui. Primeiro, um monte de pessoazinhas aí. Atitude e ação de Neemias. Comunidade. Não só para ele. Ele estava com tudo montado na vida dele. Ele deveria ter um salário maravilhoso. Ele deveria ter o melhor lugar para morar. Porque ele era o chegado do rei. Mas ele prefere estar com os seus irmãos. Prefere estar com as pessoas que ele ama. Que fazem parte da aliança. Então, comunidade, serviço. Segunda coisa, atitude e ação de Cristo. A atitude e ação de Cristo, então, estava apontada lá por Neemias, mas a gente consegue ver nos evangelhos. Os evangelhos nos mostram Cristo. E a gente percebe que o grande momento de Cristo é morrer pelos seus, viver pelos seus, né? E a atitude e ação dos crentes. A atitude e ação dos crentes é neemizar, ou mais especificamente, imitar a Jesus Cristo, tal como Neemias estava imitando antes de Cristo vir. Hoje nós imitamos Cristo depois de Cristo ter vindo. Mais uma coisa, serviço para Deus refletido no próximo. Servir a Deus não é obrigação, é um privilégio. Então, se alguém faz o trabalho do Senhor sofrendo, eu fico preocupado. Sabe quando você vê alguém fazendo o trabalho de Deus sofrendo? No coral pode acontecer, sabe? Pessoas fazendo, reclamando. Na safra pode acontecer, sabe? Quando você vê aquelas pessoas que mais reclamam do que está sorrindo, não é? Sabe quando você vê pessoas mais tristes do que alegres? Talvez o trabalho está sendo feito com penar, assim, penoso. E eu estou aprendendo isso cada vez mais, meus irmãos, que o trabalho de Cristo, ele para a igreja, o trabalho para as coisas de Deus, deve ser feito de tremendo de um sorriso no rosto, com alegria danada, por poder ajudar e cooperar, servir na obra do Senhor. Neemizar é imitar a Cristo, tá ok? Então, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13,14. O mandamento de amar o próximo já estava na lei, Levíticos 19,18. Porém, Jesus dá um novo significado ao dizer, como eu vos amei. Aí danou. Devemos amar uns aos outros. Como? Como Cristo amou. Ixi, por isso que ser marido é difícil. Porque o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ei, tudo é com o marido, gente. Miserável. Tudo é com ele. Ele que tem que dar o... Entendeu? Quando você tem a batida, é ele que dá o segmento lá na coisa. Mas nós, de qualquer forma, devemos ser imitadores de Cristo. E aí amar como Cristo amou. Então, quando nós nos propomos a viver como Cristo, significa que eu vou servir mesmo. Eu vou servir, não vou ter problema nenhum em fazer o que talvez os outros não estejam valorizando. Aplicação terminando. Aplicação. Ore a Deus e ore assim: me dê o dom das lágrimas. Porque uma das coisas que a gente vê em Neemias é choro, e falta choro no nosso meio. Aliás, nós estamos tão cauterizados com notícias assim que, né? É tipo essas reportagens, eu fico horrorizado, a pessoa, e lá em Brumadinho, 300 pessoas estão soterradas. O carnaval desse ano vai ser maravilhoso. Tem sentido um negócio desse? Pessoas estão sofrendo, morrendo, e aí alguém vem lá, carnaval, Big Brother, vamos agora para o Big Brother. Não dá, não combina. Em outras palavras, não dá para saber que a nossa irmã Rosita está passando por uma dificuldade de saúde e a gente não vai se condoer com isso, né? Que tal pessoa levou um tombo, machucou, e a gente fica
Supernatural com isso. Então, crianças, por favor, algumas crianças que estão aqui, desde já, aprendam a entender que as pessoas sofrem. E a gente pode ajudar pessoas que sofrem. Entendam isso. Um dia pode ser a gente. Um dia pode ser nós mesmos, mas mais do que isso, os adolescentes que estão aqui, entenda que existe sofrimento, existe câncer, existem pessoas que passam necessidades financeiras. Entenda isso, a vida não é tão somente um videogame, a vida não é tão somente um clipe no YouTube. A vida é dor, muitas vezes, é angústia, é pessoas deprimidas, que muitas vezes você não vai poder fazer nada a não ser só dar a mão e dizer, eu estou aqui. Mas isso é importante que um crente faça. Pelo menos dizer, eu estou aqui, está aqui minha mão e eu vou dar para você. Eu vou orar agora aqui com você. Se você não está com forças para orar, eu vou tentar orar para você. É isso. Que Deus nos deu o dom da lágrima. Veja como é natural olharmos para as tragédias e não se emocionar. Queira ver a glória de Deus no serviço. Esse é o ponto fundamental, ver a glória de Deus. Queira estar perto das pessoas, mas primeiro esteja perto de Deus, tá? Porque pode correr o risco de você se tornar workaholic, uma pessoa ativista, num ativismo, mas sem poder fazer o que você deve fazer. Aí é uma coisa que eu estou aprendendo também. Faça pouco, mas faça aquilo que é possível fazer. Faça pouco, mas aquilo que você pode fazer. Você quer se preocupar? Quer ser usado por Deus? Vá para o próximo e ajude o seu irmão. Que Deus nos abençoe e nos guarde.